muito bom a gente pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir o Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora. A música que está proposta no folheto da missa hoje é uma música, uma letra muito bonita de Dom Carlos Alberto Navarro, que fala: se é tão doce confiar em Maria, que alegria não será vê-la no céu. Então, desde que eu escutei essa música, eu fico pensando isso, né? Isso é muito bom confiar em Nossa Senhora, é muito bom pedir a ajuda de Maria na nossa vida, na nossa vocação, na nossa família, na criação dos filhos. E aí imagina a alegria que vai ser estar com Nossa Senhora no céu, né? Muita responsabilidade de substituir a irmã, né? Mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essas questões. Assim, a gente está, na verdade, no encerramento da Semana da Família. Então a gente vai, que o padre pediu, né, que está proposto, a gente falar um pouquinho sobre família, vocações, a gente vai fazer uma partilha, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai escutar um pouquinho, tá? Então vou começar com uma passagem do Evangelho de Marcos, em que diz o seguinte: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia, e ele os enviara a pregar com o poder de expulsar os demônios. Todos nós temos um chamado. Nós não estamos aqui à toa, por nada, por acaso. Deus tem uma proposta para cada um de nós. Eu acredito que a grande dificuldade da gente, principalmente das nossas crianças, é saber qual é esse chamado que Deus tem para a gente, qual é a nossa vocação, e o que a gente deve fazer, o que a gente deve ser. E assim, a gente vai falar um pouquinho aqui, Rita e eu, sobre a nossa experiência, porque a gente vê assim, muitas vezes a gente se preocupa com o que o nosso filho vai ser quando crescer no lado material, na vida acadêmica, na vida profissional. Eu quero que meu filho seja engenheiro, seja médico, e a gente muitas vezes esquece que a educação é uma dimensão muito maior, né? Eu falava aqui que a minha meta de vida é ver Nossa Senhora no céu, e assim, tudo que a gente passa aqui de material, tudo que a gente vive aqui, é tudo passageiro. A gente deve voltar nossa vida para Deus. Claro que a gente precisa de dinheiro para comer, para vestir, a gente gosta de passear, a gente gosta de uma coisinha melhor. Claro, a gente precisa comprar um violão melhor até para evangelizar. É claro que a gente precisa do dinheiro, mas a gente não pode esquecer que na educação dos nossos filhos tem uma dimensão maior. Por que maior? Porque é uma dimensão de uma vida eterna. Né? A gente conhece gente aqui que viveu 80, 90, 100 anos. Né? Hoje em dia está muito mais fácil isso, né, com o avanço da medicina. Mas o que é 80, 90, 100 anos no mundo, né, só de Jesus Cristo para cá, 2020, mais de 2000, né, porque ele morreu com 33. Então, mais de 2000 anos. E fora toda a eternidade. Então, realmente, às vezes a gente cai naquela pegadinha de olhar aqui um ponto e não ver uma coisa enorme que tem ao nosso redor, que é o que a gente deve buscar, a vida eterna. Falando um pouquinho mais de vocação, vocação é o chamado de Deus na vida de cada pessoa para servi-lo. Sim, a gente pode servir a Deus aqui como padre, como a freira, como um leigo consagrado, e a gente pode servir a Deus na família, como pai, como mãe, criando filhos para Deus. Se a gente cria filhos para Deus, estamos servindo a Deus. Então, vocação é essa coisa assim mais ampla, né? Que às vezes o pessoal fala assim: ah, vou fazer uma palestra sobre vocação. Não vou nem assistir, eu não quero ser padre, não quero ser freira, não quero que meu filho seja padre, não quero que meu filho seja freira, né? Aí a pessoa não vai. Mas vocação é uma coisa muito mais ampla. Vocação é a vida matrimonial, né? Que é o nosso caso aqui. Eu não sei dizer que se todos são casados, não sei se tem alguém aqui que não é casado. Eu sei que a Thalassa não é, eu sei que o Lucas e a Carinha não são, mas os outros eu não sei.
Quais são as vocações? A primeira vocação nossa é a vocação comum a todos nós, é a vocação à vida. Então, todos nós somos vocacionados a viver a vida plenamente, né? Desde a concepção até a morte natural. Então, às vezes, a gente vê muita briga aí por causa de aborto, não aborto. Tá, tudo bem, mas né, todos nós somos contra o aborto, claro. Todo mundo que é a favor da vida é contra o aborto. Mas a gente tem que ser a favor da vida, como São João Paulo II pregou a vida inteira e viveu até o último suspiro, evangelizando. Aquela aparição dele na janela, momentos antes de morrer, tentando não, ele fez uma evangelização para a quantidade imensa de jovens que estava na Praça de São Pedro. Aquilo foi uma evangelização. É o valor da vida até o último suspiro, né? Depois a gente fala um pouco sobre a vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal, para a gente aqui que frequenta a igreja, é muito fácil, né? A gente vê os padres aqui, a gente vê o trabalho deles, a gente vê o desprendimento deles, né? No nosso caso aqui, mais ainda, que a gente hoje está comemorando o Dia da Vida Consagrada, os nossos padres aqui, eles são padres que são missionários, né? Eles não são daqui, eles são de fora do Rio. Então, assim, às vezes a gente está acostumado com paróquias daqui da diocese, com padres diocesanos, que chega Natal, Ano Novo, né? Vai todo mundo, os paroquianos vão para as suas casas, e eles vão para a casa da mãe, para a casa do irmão, para a casa do pai. E esses padres aqui não. A mãe, o pai, os irmãos, quem os ainda tem, moram muito longe. Então, às vezes, eles ficam aqui, entre eles, sozinhos. Às vezes, algum paroquiano convida, eles vão para casa de algum paroquiano, né? Mas, assim, a vocação sacerdotal, ela é esse desprendimento total. Ela é uma vocação, né? A gente não pode olhar o padre como uma profissão. Se você for olhar o IBGE, for olhar a estatística do governo, o padre é uma profissão. Qual a sua profissão? Padre. Mas o padre não é uma vocação. Ele não é uma profissão, ele é uma vocação, né? Então ele tem esse desprendimento. Às vezes, 6 horas da manhã ele está celebrando no colégio, depois 8 horas está no hospital visitando um doente, depois está no cemitério acompanhando alguém que faleceu, depois está aqui celebrando. Aí vem alguém para ouvir confissão, ele está lá ouvindo confissão. Ele tem que cuidar da obra, ele tem que estar... Claro, tem funcionários, tem gente que ajuda, mas a casa, né, quem está mais à frente é o padre, né? Aí tem vocação religiosa. Vocação religiosa são homens e mulheres que foram chamados a servir a Deus dentro de uma congregação religiosa, né? São basicamente as freiras, esses padres que eu estava falando, o padre aqui da congregação claretiana, o padre aqui da congregação claretiana e as freiras, né? As freiras daqui dos colégios, Madriguel, o Coração de Maria, o Francisca Paula, a freira que viria aqui, que é daquela, não sei quem conhece, aquela Paulinas, ela era da Paulinas, né? Ali na verdade são freiras que tomam conta daquele, todo aquele editora Paulinas, né? A vocação matrimonial, que somos todos nós que somos casados, constituímos família, e a nossa função é formar nossa missão é formar uma família, né? E a gente, todos nós que casamos na igreja, recebemos o sacramento, a gente escuta naquele dia, a gente faz a promessa de educar nossa família, nossos filhos para Deus. Então isso a gente prometeu diante do altar, diante de testemunhas, diante de Deus, educar nossos filhos para Deus. É o que eu falava aqui no início. A gente se preocupa, sim, com a vida profissional? Claro que a gente se preocupa, mas a gente deve se preocupar primeiramente com a vida espiritual da nossa família, dos nossos filhos, do que a igreja chama de igreja doméstica, né? Porque, assim, infelizmente, antigamente isso era mais comum, hoje é menos. Quem é catequista, às vezes, recebe crianças que não sabem rezar uma Ave Maria, não sabem rezar um Pai Nosso. E, na verdade, essas coisas a gente tem que ensinar em casa, né? A gente pega desde pequenininho e começa a ensinar a rezar uma Ave Maria, fazer o sinal da cruz, aquela catequese de casa, né? E por isso a igreja vai chamar de nossa família de igrejas domésticas. Ela é uma sequência da igreja, né? E por último, a vocação leiga, que são fiéis batizados que se colocam a serviço do evangelho.
E aí, qualquer tipo de atividade pastoral que faça, né? A gente está vendo aqui 2 componentes da pastoral da comunicação, lá atrás, eles são leigos vocacionados. 2 aqui da pastoral da música, Ministério da Eucaristia, todos são leigos, são fiéis batizados que estão a serviço do Evangelho. Existem 1001 formas de evangelizar. Vir aqui na frente falar alguma coisa é apenas uma forma, não necessariamente a melhor, não necessariamente a mais importante, porque todas são importantes, né? Se tem alguém assistindo agora uma transmissão, é porque tem alguém transmitindo, não sou eu, porque eu estou do lado de cá. Tem alguém lá atrás que está transmitindo, que está cuidando da câmera, que está cuidando do computador, que está participando disso. Isso é uma forma de evangelização. Eu tenho um texto aqui do Dom Ricardo Ropes, que é ex-presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB. Vou dar uma lida nele aqui. Nestes tempos de sínodo, nós estamos vivendo agora 2 sínodos, um sínodo da Igreja de Roma, que vai acabar no final do ano que vem, e estamos começando o 2º sínodo da nossa arquidiocese. Mas nesses tempos de sínodo, todos somos chamados à comunhão, participação e missão. Parece um mantra assim que a gente está escutando desde 2021. Comunhão, participação e missão. É a igreja insistindo na nossa comunhão, na participação de todos, numa missão que a igreja tem. Na família, a nossa igreja doméstica, com suas alegrias e tristezas, com seus dons e suas fragilidades, Deus chama as diferentes vocações para servir a igreja, na multiplicidade de carismas e serviço da missão. Cada um de nós tem uma missão, porque cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um carisma. Então, cada um de nós pode servir a igreja onde a gente se encaixar melhor. A gente assistiu, acho que todos estavam na missa aqui, a gente assistiu no final da missa o Luiz Cláudio falar sobre a caravana do bem. É uma das missões da igreja, dar pão a quem tem fome. Uma vez por mês são pessoas que se reúnem, passam aqui o dia inteiro, né, intercalando entre equipes, né, que ficam na cozinha, que embalam as quentinhas e que saem depois para distribuir. Muita gente não tem dom para falar, para tocar, para cantar, mas pode fazer um trabalho de descascar uma cebola, de fazer um feijão, de embalar uma quentinha ou de sair para distribuir, né? Quanto mais nossas famílias compreenderem a importância de cultivar dentro dos lares os valores cristãos, mais veremos surgir vocações para servir toda a igreja. Então, o que eu falava aqui no início sobre aquela educação nossa de casa, que deve ser uma educação voltada também para a religião, para o lado espiritual. E quanto mais porque muitas vezes a gente fala assim, mas a igreja tem poucos padres, eu queria padre para isso, eu queria freira para aquilo, eu queria pessoa para vir aqui fazer uma oração. Quanto mais a gente incentivar isso em casa, motivar isso em casa, ensinar isso em casa, viver isso em casa, mais a gente vai ter vocações, essas diversas vocações que eu falei aqui ainda há pouco. Nunca deixemos de semear, nunca deixemos de semear. Nunca deixemos de falar sobre a alegria de responder sim a Deus. A gente escutava sobre Nossa Senhora, o seu sim a Deus. Nós podemos falar como Nossa Senhora, sim, confiando. Nossa Senhora tinha 15, 16 anos, não chegava a 17. Ela conhecia as Escrituras, então ela sabia o que seria a vinda do Salvador. E ela falou sim. Ela não falou, posso pensar? Daqui a 3 dias eu te respondo. Não, ela falou sim, sim. A única coisa que ela falou foi, eu não sei como é que vai ser isso, porque eu não conheço o homem. Aí o anjo fala para ela, o Espírito Santo virá sobre ti. Sim, sim. E Deus chama a gente de tantas formas, né? Às vezes é um anjo que passa e chama a gente para fazer um projeto, às vezes é um
uma pessoa, assim, um anjo que eu estou falando é uma pessoa que chega para a gente e fala, pode ser um anjo, né? Está no lugar do anjo ali, dando uma ideia para a gente, faz isso aqui para mim, faz isso aqui, faz aquilo, fala um negócio, carrega uma cadeira, distribui uma quentinha. Então, nunca deixemos de dizer sim. Nunca deixemos de ir ao encontro daqueles que precisam ser ajudados no discernimento. É a fase difícil, né? Quando a gente tem que discernir. Porque quando a gente vê uma vida pronta, né? Já chega lá na frente, um padre chega aqui já, né, ordenado de muito tempo com a sua vivência, poxa, legal. Mas vai ver a vida como é que foi para trás, até chegar aqui. Quantas incertezas, quantas dúvidas, qual o discernimento que teve. Então, assim, cabe a gente, uma forma boa da gente ajudar o discernimento das pessoas é rezar. Às vezes a gente não tem dom para fazer nada, não tenho, não sei fazer, não sei nem o que fazer. Reza, reza. A oração é a melhor coisa. Às vezes em casa a gente está angustiado com alguma coisa, a gente reza um terço. Às vezes eu estou sozinho e rezo sozinho. Às vezes a gente está junto e reza junto. A gente vai rezando aquilo e vai acalmando o coração, vai vindo ideias. Né? Muitas vezes acontece isso. A gente não sabe o que fazer. Aí sabe o que a gente faz? A gente pega um terço e vai rezar. Impressionante como é que as ideias aparecem, como é que as coisas começam a clarear. Impressionante. Então essa é uma forma de ajudar no discernimento das pessoas, rezando. A Rita vai falar um pouquinho depois sobre a experiência com os filhos, mas assim, a gente tem experiência assim, vamos rezar. Eu não sei o que está pegando, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos rezar que dá certo. Nunca nos esqueçamos de dobrar os joelhos. Como é importante dobrar os joelhos, a gente perdeu esse hábito, né? A gente às vezes passa na porta da capela e faz assim. Dá uma dobradinha, né? Mas a gente tem disposição para fazer assim até o chão, vamos fazer. Porque ali está Deus, ali está Jesus, ali está o autor da vida. Ali está aquele que vai nos ajudar, que vai nos empurrar, que vai nos incentivar, que vai apontar os caminhos que a gente não sabe quais são. Nunca nos esqueçamos de dobrar os joelhos, insistindo para que Deus envie operários para a sua messe. Nós temos esse compromisso ainda maior na Semana Nacional da Família. Uma vez eu estava assistindo uma missa e o padre aí fez uma pesquisa assim de momento, né? Sobre as pessoas, se as pessoas sentiam que estava faltando padre na igreja. A maioria levantou o dedo que sim, achava que estava faltando. Aí o padre fez uma segunda pergunta, que assim, qual de vocês quer deixar o seu filho para ser sacerdote? E ninguém levantou a mão. Eu falei, bom, a gente quer padre para a igreja, mas não quer dar nossos filhos para a igreja, né? Claro que eu não vou pegar um filho e empurrar, vai para a igreja, já passou esse tempo, né? Mas a gente também daí a proibir. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio de proibir de ser isso, proibir de ser aquilo, vai funcionar por um tempo. Depois, se tiver nos planos de Deus, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Bom, por fim, eu queria deixar um tema para reflexão nessa Semana da Família. Porque é na família que descobrimos a nossa vocação. É na família que nós descobrimos a nossa vocação. A gente tem que ter isso, a gente que é pai e mãe tem que ter isso em mente. É na família que nós descobrimos a nossa vocação. Primeiramente, a vida, e depois a vocação ao matrimônio, a vida sacerdotal ou a vida consagrada. Mas eu garanto a vocês, é na família que a gente vai descobrir isso. Bom, depois do Zé Luiz ter falado esse tempo todo aqui, eu só tenho 2 minutos para falar, mas eu vou tentar falar em 2. Brincando só para relaxar, porque a adrenalina está aqui a 1000. Mas vamos lá. Eu vim à parte tentar dar um testemunho para vocês do que nós vivemos como família.
como já foi falado, né? A vocação, né? É um dom de Deus. Eu vou começar a vocação de uma forma assim em que eu vivi. Eu acho que o testemunho da gente é o que converte, é o que mostra ao outro o quanto é bom aquilo que estamos fazendo. Então começa a vocação dizendo que quando eu era jovem, eu queria ser uma religiosa. Estudava um pouco ali e meu pai tinha um amigo que o ajudou a viver na infância, a procurar uma congregação para que eu pudesse começar essa caminhada. Arrumou e eu ia começar nesse discernimento. E meu discernimento começou nele. Começou nele da seguinte forma: no final de ano, a prima dele me chamou. Ah, vamos lá conhecer a minha família. Eu fui, né? Conheci a família. E conheci ele lá na brincadeira que me jogou um copo de vinho na cabeça. Olha só, voltei para casa possessa. Minha mãe, você bebeu? Não, eu não bebi. Foi um homem que tinha lá, jogou um copo de vinho na minha cabeça. Mas eu não bebi. Tá bom, passou. 2 dias depois ele foi lá em casa pedir desculpas. Tá bom. Eu morava em casa, a família dele toda frequentava a minha casa. Dali começou uma amizade que hoje se tornou 35 anos de casado, mais 6 anos que ele me enrolou. Então, a minha vocação, que eu tanto queria antes, e para mim era tudo, queria seguir a Deus, Deus falou, olha minha filha, teu caminho é comigo, mas de uma forma diferente. Nos casamos, estamos aí firmes, e eu espero que esses 35 se tornem 50, 60, 70, ou até o dia que Deus assim quiser para nossas vidas. E aí, nessa vocação, vieram os meus presentes que Deus me deu, que são meus filhos. A educação deles, eu começo assim, nunca, como Zé Luiz falou, nunca foram obrigados a nada. O que nós fazíamos quando bebês, às vezes um ficava em casa com os 2, ou íamos todos, por uma série de situações, ou porque estavam resfriados, ou porque não queriam ir, eram pequenos, levamos a missa, às vezes 2 anos, 3 anos, não quero, tá bom, um vai, outro fica, o compromisso maior é meu. Eles não têm esse discernimento. E assim foi, conforme foram crescendo, a gente voltávamos felizes, né, da onde estávamos indo, que foi a missa, partilhávamos com eles. E aí, semana seguinte, vamos todos. Quero levar brinquedo. Tá bom. Um brinquedinho, no máximo 2. Mas 1 ou 2. E eles aceitavam. E outra coisa que nós fazíamos, sempre sentávamos no final da igreja. Para quê? Quero sair, estou chorando. Saímos e não atrapalhávamos quem estava querendo assistir missa. Porque algumas pessoas compreendem o choro de uma criança e outros ainda não entendem que a criança chora, que a criança não entende o que estão vivendo ali. Então, nós fazíamos isso. E assim foi a caminhada deles. Rezávamos de vez em quando com eles em casa, não era aquela coisa assim, tá na hora de rezar. Ensinamos eles a pedir bênção, que isso eu acho que é algo que nos aproxima de Deus. Você abençoar um filho, não importa se ele está com 1 ano, 2, 10, 30, porque não abençoar um filho da gente? Então isso eles fazem sempre. Já estão aí já bem adultos, mas bença pai, bença mãe. Como eu acho isso importante. E assim foi a caminhada deles. Hoje, o que eu vejo, eu tenho o meu filho aqui, como leigo, num caminhar de uma vocação matrimonial, já temos algum tempo, mas que procura por isso,
E eu tenho a minha filha, que eu digo assim, são os propósitos de Deus que a gente diz assim, opa, como isso acontece? Minha filha se formou, como meu filho é formado, trabalhando, e nos discernimentos dela, há quase 2 anos, virou e falou assim pra gente, Deus quer alguma coisa de mim. E eu lembro que eu falei direitinho para ela, mas Deus quer sempre alguma coisa da gente, isso é óbvio. Não, Ele quer algo mais. Eu vou fazer um discernimento vocacional. Tá bom. E aonde? Aí você começa assim, a gente como pai e mãe já começa, mas como? Aonde? Vai para onde? Eu vou para as franciscanas do Senhor. Tem um colégio, Francisca Paula, e lá ela começou o discernimento dela. Mas antes foi, gostou, quer dizer, disse que ia ficar. Minha filha, mas eu trabalho, 2 escolas, trabalhava em 2 escolas, eu vou pedir demissão. Aí a gente para assim, foi o que ele falou, a gente fica naquela, quer filho estudando, quer filho trabalhando, mas de repente alguma coisa muda. E aí, eu vou pedir demissão. Eu falei, quer saber de uma coisa? Deus sabe tudo e eu não sei nada. Então vai, minha filha. Foi lá, pediu demissão. Foi para Franciscanas, fez 1 ano aqui no Francisca Paula, que foi o aspirantado. A segunda etapa é que ela está vivendo, está no postulantado, só que agora não está mais junto da gente, ela está em Belo Horizonte. E vai ficar lá. Aí ela antes ela dizia assim, não sei se eu fico. Agora ela já diz assim, mais 2 anos em Belo Horizonte, então significa que ela vai terminar esse ano de postulantado, o ano que vem já entra no noviciado. E assim está sendo a vida dela. A alegria que ela está. Não que ela não fosse feliz com a gente, mas hoje eu vejo a minha filha de uma outra forma. Deus chamou. E aí temos que ser como Maria. Sim, eis aqui a serva do Senhor. Não importa, Deus conhece o coração da gente. Não adianta você querer isso, porque se Ele não quiser, vai ser a vontade dEle. E é isso que eu procuro através da oração. E aí é o que eu digo assim, estar com Deus melhor ainda quando a gente reza. E às vezes eu digo, nem aquela oração pronta, Pai Nosso, Ave Maria, é bom? Claro que é. Mas quando você chega no seu cantinho e diz, meu Deus, a coisa não tá boa, não estou entendendo isso, eu não sei isso, o que eu faço? Mas como ele responde? Mas eu não queria isso, mas ele disse que era aquilo, então vamos embora, vamos na fé. E assim a gente vai nesse caminhar. Evangelizar, vamos evangelizar sempre. Seja com a minha filha no discernimento, seja com meu filho, com o caminhar. Ainda um pouquinho mais longo, mas que já tem uma proposta. Ele sabe, hoje em dia, se eu disser para ele assim, Lucas, a vocação matrimonial, é isso que você quer? Eu acredito que ele diga, sim, é isso que eu quero. Mas vamos dar tempo. Deus sabe tudo. Ele caminha para isso. Ele com Clarinha. Com um namoro voltado ao amor de Deus. E é isso que a gente quer para os nossos filhos. Eu, quando eu engravidei da minha filha, tive depois o Lucas, sinceramente, eu sempre pensava assim, eu não sei o que eu quero para os meus filhos, que às vezes os pais, né? Como ele falou, quero meu filho seja isso. Eu nunca tive essa ânsia, assim, eu quero que meu filho seja isso. Eu sempre dizia assim, meu Deus, eu quero meus filhos felizes. Não importa como. E uma coisa que eu vou falar, com dificuldade, mas eu sei que é o certo, a gente não tem filho pra gente. A gente quer, se eu pudesse pegar meus filhos e botar numa redoma e para que nada acontecesse, era tudo que eu queria. Mas eu sei que a vida não é assim. Então, o que eu faço? Já que eu não posso colocar numa redoma, eu procuro ouvir a voz de Deus e passar para eles.
mesmo que às vezes eles não compreendam. Como eu não compreendê-los na hora que eles devolvem alguma coisa para mim, posso não compreender. E aí eu digo, José Luiz, às vezes eu guardo as coisas igual Maria, tudo no meu coração e vou processando. Talvez o processar dela seja muito mais rápido do que o meu, mas foi assim que ela fez. E essa foi, assim, o que eu posso dizer para vocês de discernimento da gente como família, de levar os nossos filhos para Deus. Desanimar jamais. Eles podem ter dificuldades na vida, eles podem passar por coisas que a gente diz, poxa, mas por que meu filho resolveu seguir essa vida? Acolhe. Não importa o que eles querem ser naquele momento. E é a oração que vai transformar o coração deles. Me fez lembrar agora, não sei se vocês conhecem a vida de Santo Agostinho, um homem que, olha, coitada de Santa Mônica, que era a mãe dele. Como essa mulher rezou pela conversão do filho. Ela rezou por uns 33 anos para a conversão dele. E ela conseguiu, através da oração. Então, que a gente nunca perca a esperança de um filho que às vezes não está naquele caminho que a gente gostaria que ele estivesse. Mas que a gente entregue tudo na mão de Deus e com a ajuda dessa mãezinha que disse o sim, uma menina de 15 anos, 15, 17, por aí, mas que disse o sim porque confiou na bondade, na misericórdia de Deus. Então, ela que, assim, para mim é o modelo de mãe que eu procuro seguir. Sei que ainda estou muito longe de algo parecido com ela, mas eu vou tentando, porque eu digo, ele diz para mim, o Zé Luiz, ele não sabe se eu tenho muita fé ou se eu sou teimosa. Então, eu prefiro juntar as duas coisas e sou eu aqui. Então, para terminar, eu digo assim, que Maria, modelo de mãe, modelo de esposa, seja ela a força para ajudar a cada pai, a cada mãe, a educar os seus filhos. Quanto à vocação dos seus filhos, não pensem que o que vocês querem vai ser a lei, que a lei maior é a de Deus. Se tem homens e mulheres, pais e mães que têm filhos, deixem seguir o sacerdócio, por que não? Vocês vão ganhar milhões de netos. Como eu já estou vendo que Mariana, eu vou ganhar um monte de netas, apesar que eu já ganhei uma netinha no projeto Alfa, e ela já está no meu coração. Tia, você pode ser minha avó sem problema algum, já estou na fase. Se eu vou ser vó, não sei, mas se eu não for, eu já tenho uma netinha que eu ganhei. Então esse é meu testemunho que eu deixo para vocês. Confiem no amor de Deus e na companhia de Maria, que tudo vai dar certo, que esse é o caminhar. E aí eu falei um pouquinho, não sei se eu passei muito de 2 minutos, mas acho que foi no máximo 2 minutos e meio que eu passei, eu controlei aqui no relógio. E aí eu tenho vontade de fazer uma pergunta, mas que vocês fiquem à vontade. Se não quiser, é mais do que normal. Eu gostaria de ter uma experiência qualquer de vocês com os filhos, como é que eles eram antes, talvez, e que agora já deram uma melhoradinha, mas que ainda tem muito a caminhar, se quiserem. Ou uma dificuldade, quem sabe a gente partilhar, mas também fiquem à vontade, que eu acho que através da partilha a gente conhece o amor, a gente conhece a dificuldade e vamos caminhar todos juntos, como diz o sínodo, caminhar sempre juntos. Então, como Maria, eu digo, como Maria disse ao anjo,
eis aqui a serva do Senhor. Que sejamos servos do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. A ideia é fazer partilha, né? E partilha a gente partilhou bastante até agora. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação, fazer uma pergunta, fazer um comentário. É tão ruim assim, gente? Não, se ninguém quiser falar nada, eu não falo. Porque a ideia de partilha é assim, a gente partilhou alguma coisa, vocês partilharam alguma coisa também com a gente. Não é obrigado, né? Você falou de trazer as crianças para a igreja, e eu tinha um grupo bíblico. Aí tinha uma moça que já tinha 2 crianças, e aí ela falou que ela não vinha à missa porque as pessoas ficavam olhando tortos quando as crianças faziam bagunça. E uma coisa que a gente sempre fez questão foi trazê-las na missa. A gente antes ia para São Benedito, e lá tinha um recuozinho, então a gente sempre ficava nesse recuo. E aí a minha irmã um dia foi na missa e assim, as crianças ficavam brincando, mas ficavam ali quietas, assim, mas brincando. Elas, não, dá o celular para elas ficarem mais quietas, não sei o quê. E aí eu acho que o padre estava muito iluminado nesse dia, porque aí ele virou e no altar, virou e falou, eu prefiro criança fazendo bagunça do que criança no celular. Eu vi, minha irmã? Então deixa elas aí, que elas estão no caminho. Então, assim, a dica, eu acho super importante a gente trazer, mesmo, às vezes a gente não consegue assistir a missa do jeito que a gente gostaria, tem que fica quieta, fica não sei o quê. Mas eu acho importante, eu acho que é um caminhar que vai ensinando um pouquinho, né? Era isso. Acontece mesmo, né? O que a Rita falou, às vezes as pessoas não entendem, né? Que a criança chora, principalmente quem não tem filho, né? Às vezes não entende que a criança chora, né? A gente botava, quando vinha aqui, ficava aqui nos fundos ou lá na porta. Começava a chorar quando eram bebês, né? A gente ia para o pátio ou ia para a porta, porque às vezes as pessoas se incomodam, né? Mas faz parte, né? Todos nós fomos crianças. Jesus falou o quê? Deixai vir a mim as criancinhas. Eu assim, ainda não tive um neto pequenininho para botar no colo, porque eu ganhei uma neta já com 18 anos. Nesse projeto Alfa, né, ela partilhou, a gente ficava no mesmo grupo, né, e ela começou a pegar ela era uma pessoa muito carinhosa, né, essa filha é uma pessoa muito carinhosa, e começou a me chamar de avô, porque disse que eu parecia com o avô dela. Aí ela perguntou para a irmã dela, falou, claro que não parece. Óbvio, o irmão sempre vai discordar do outro. Claro que não parece. Aí um dia ela me mostrou a foto do avô, e assim, tem algumas semelhanças. Dizer que parece, não. Ela olhou para mim e lembrou do avô. Não é que eu pareça o avô dela, lembrou do avô. E aí ela até reclamava assim, para de chamar de avô. Não deixa eu chamar, já estou na idade de ser avô mesmo, não tem problema não. E aí, por extensão, a Rita virou a avó dela. E eu, assim, tem muita gente ainda que eu tenho certeza que quer falar, mas está todo mundo preocupado de pegar o filho, é por isso que não querem falar. Já entendi. Mas eu lembrei dentro dessa partilha, né? Tem pessoas aqui, pessoas não, eu não sei enrolar muito, né? Tem um casal aqui na frente, né? O Guará e a Maria, que eu acompanhei eles, os filhos desde pequenininhos, gente, era um amor. Então, na barriga. Na barriga. Aí teve a primeira. Tá bom. Um tempo depois a gente não se via sempre.
Aí um belo dia, a que estava na barriga já estava começando a andar, ou já andava, e ela esperando a segunda. Gente, que maravilha! A menininha vinha com aquela bolsinha, com as bonequinhas, panelinha, mas estava ali, ó, ouvindo. Eles não deixaram de vir à missa porque a criança queria, a filha queria trazer a boneca, queria trazer aquela bolsinha. Eles sentavam num cantinho que não atrapalhava ninguém. Eles estão fazendo a parte deles. Criança fazer uma baguncinha, qual o problema? Eu acho feio sim, você tá na missa, tá acontecendo o sacrifício, tá ali, com outro que não tem nada a ver, contando situações que não tem nada a ver. Agora uma criança tá ali brincando, eu garanto que as filhas dele brincando ali com as bonequinhas, ó, estão guardando. Então eu valorizo, sim, trago seus filhos para a missa. Tão maiorzinhos, não querem hoje, não obriguem, porque obrigar não leva a nada. Então esse aí, gente, eu vou parar de falar, porque meus 2 minutos e meio já viraram 3, e aí daqui a pouco a galera lá de trás vai dizer assim, não vai acabar, quero ir embora, quero ir para casa, fazer almoço. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos. Alguém quer mais perguntar, quer partilhar alguma coisa? Vamos? Então vem. Então vem aqui, vem aqui. Vem partilhar conosco. Se é uma serva do Senhor, não precisa ter vergonha. A minha partilha é que eu vim para a igreja por conta da minha pequenininha. Porque na pandemia eu não batizei, e aí precisei fazer a primeira comunhão dela, né? Assim, para ter o batismo. Eu tenho 3 filhos. E assim, eu não vim à igreja, nunca tive tempo. Aí depois da pandemia, minha filha, mas mãe, eu nunca fui à missa, pequenininha. Eu quero ir à missa, eu quero ir à missa. Começou a pedir, eu quero ir para a igreja, eu nunca fui na igreja. Eu falei, tá, vou ter que te botar na primeira comunhão para você fazer o batismo. Então assim, meio que a do meio veio obrigada, e o meu mais velho também, eu vou fazer o que na missa? Falei, você vai fazer a crisma, já que todo mundo vai. Então assim, nos trouxe de volta, né? Eu ia quando era adolescente, quando era nova, fiz primeira comunhão, mas não cheguei a fazer crisma, mas me trouxe de volta. Então, assim, eu voltei por conta da pequenininha, que agora está na primeira comunhão. A casa de Deus é a casa de todos nós. Bem-vinda de volta ao lar. Bem, eu me chamo Guarani, né? Minha esposa Maria. Acho que eu só vou compartilhar uma coisa que a Rita falou, que tipo assim, é uma coisa que marca muito aqui na Basílica, que é o terço, né? E a gente costuma participar de alguns terços, não veio mais por causa da minha escala, né? É meio complicada, mas todo primeiro sábado tem a devoção de Maria, né? Dos 5 primeiros sábados, né? Uma coisa que faz muito bem, né? Vi o Zé Luiz falando sobre quando ele está preocupado, né? Essa oração, né? Que nos fortalece, né? E eu aprendi, né? Dentro da minha família a construir essa vocação da oração, né? A gente também não tem a prática de fazer o terço todos os dias, né? Infelizmente, às vezes a rotina nos causa assim, alguns desafios complicados, mas a gente substitui por as orações tradicionais do dia a dia. Mas esse casal aqui maravilhoso, né? Tipo assim, faz isso, realiza, né? Esse propósito de Deus de uma forma muito bacana, né? A Clara com a música, o Lucas, né? Então, tipo assim, as meninas gostam muito, né? Então, quando ela falou das meninas aqui, né? Em relação a essa vivência que a gente vem, né? Porque a gente realmente fica nesse cantinho até hoje, né? A gente fica aqui no cantinho aqui porque tem um espaço, que é por causa do banheiro, né? E as meninas ali não atrapalham, né? A missa, né? Mas o terço em si, quando elas vêm participar, elas rezam direitinho, né? Já rezam sozinhas, né? Inclusive, já tiveram até a participação, a Mariana, né? Na oração do terço, né? Então, tipo assim, a gente vê quanto isso acalma a criança, né? Porque naquele desafio ali das correrias, muitas das vezes não quero. Então, tipo assim,
ela vai vendo outros exemplos de jovens, né? Mariana já se interessa também por alguns tipos de instrumentos, né? Então, tipo assim, a gente também deixa ela muito solta, né? Mas a gente vê que Deus vai trabalhando, né? A gente vai também tentando direcionar e a gente vai deixando Deus agir. Mas eu falo para vocês, assim, traga seus filhos, né? Mesmo de uma maneira que eles não entendam, né? Hoje eles estão aí, né? Uma está na perseverança, a outra está na catequese, e forma esse elo, né? E à medida do possível eles vão caminhando e eles mesmo com o tempo vão pedindo essa prática de vir à missa. Mas a gente tem que ir. Muitas das vezes a gente está chovendo, a gente fala assim, a gente vai na missa das 18. E a gente fala, poxa, mas tem que ir na missa das 9, senão a gente vai perder a missa, né? Porque a gente acaba chegando às 18, acaba ficando com um pouco de preguiça e a gente acaba tentando não ir na missa, né? Mas enfim, acho que era isso que a Rita e o José falaram, né? Como família, a gente tem as nossas dificuldades, mas acho que a gente tem que sempre superar, né? E a gente só supera isso nas orações, né? Com Deus. Amém. A gente acompanha já há algum tempo, né, trabalho pastoral, e assim, a gente percebe que muitos pais, às vezes, botam o filho na catequese como mais uma coisa social, tem que fazer primeira comunhão, e aí fica doido para aqueles 2 anos passarem logo e ficarem livres da catequese. Não façam isso com seus filhos. A companhia lá fora vai ser, eu garanto que vai ser pior do que a companhia aqui dentro. Dá trabalho trazer para a igreja? Dá. Tem que acordar cedo. Hoje estava chovendo. Eu falei assim, puxa vida, eu já assisti missa ontem, vou de novo. A gente veio à missa aqui. Testemunho, é isso aí. É isso aí. Então, tragam, porque é muito melhor. Eles estão formando um grupo na Crisma, que é um grupo de jovens, o menino estava falando ontem assim, a minha ideia é chegar sábado aqui e a igreja só ter jovem. Eu falei, dou todo o apoio. Todo apoio. Eles se reúnem, eles cantam, eles pulam, eles brincam, sabe? Eu vou te dizer com toda sinceridade, a segunda opção que é lá fora é pior, tá? É pior. Deixa. Ser pai, ser mãe é investir espiritualmente nos filhos. Tragam. Dá trabalho? Dá sim. O padre ontem falava isso, hoje repetiu na homilia, né? O trabalho que a gente tem com os filhos, e depois, quando a gente fica velhinho, que o filho tem que trocar a fralda da gente, aí ele fala assim, né, o teu pai fez isso com você quando você era pequeno. Então, assim, a gente tem filho, vamos usar o nosso tempo, investir o nosso tempo nisso. Não faz mal que dê trabalho, a recompensa vale a pena, eu garanto a vocês. Mais alguém? Não sei como é que está o horário. A catequese acaba o quê? 11h30? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, uma colocação? Não tem que fazer almoço ainda? Eu não sei, tá lá, se a gente faz uma foto aqui, a gente vem para cá, ou eles vêm para cá, como é que faz? Todo mundo para cá? Então assim, se ninguém... Mas, calma. Se ninguém quer fazer mais nenhuma colocação, vai ser a Clarinha, o Lucas termina aqui com uma música. A gente assim, reza, canta, reza, a música é uma oração. E... Tá, quer falar? Já passou os 2 minutos. E meio. Não, é porque quando é para falar sobre família, é uma alegria muito grande para mim. Eu acho assim, família, né? Filhos voltados para Deus é o que o mundo precisa. É o que o mundo precisa. De família que leve os filhos a acreditar e a ter a certeza do amor que Deus tem. Não foi à toa que ele mandou o filho dele para cuidar de nós, falar do amor. E de Maria, ela que nos ajuda, nos dá o suporte que a gente precisa, principalmente na hora da dificuldade, de entender um comportamento que um filho possa ter com a gente. Então, nesse espírito de família, de amor,
que essa canção sirva também como oração para fortalecer ainda mais a caminhada da gente. Vamos ficar de pé, gente, um pouquinho. Convido você a dar um abraço em quem está do seu lado aí, dar uma jantadinha, tá frio hoje. Que a gente cante junto essa canção e faça dela nossa oração também nesse dia, né? Todo mundo conhece, acredito eu. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um ser de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as Abençoa, Senhor, a minha também. a minha também. Abençoa, abençoa, Senhor.